Bom, então, vamos dar início à defesa de mestrado da Sayuri Igo Daniel, que é aluna do curso de Planejamento de Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos membros da banca, né? O Luiz Felipe Couturato, que é da empresa Metano, o nosso membro externo, né? E o professor Joaquim Seabra, que é um membro interno aqui mesmo do PSE. Obrigada pela colaboração de vocês. Bom, Sayuri, você tem aí até 30 minutos para desenvolver a apresentação e depois a gente parte para a arguição. Ok, vou compartilhar aqui minha tela, aí vocês até me avisem se está ok. Opa, já está aparecendo para vocês? Ainda não. Tá. Agora sim. Deixa eu só deixar a tela cheia. Tá, já está em tela cheia, tá ok? Tá tudo ok. Pode começar. Então, bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer também a presença dos membros da banca, agradecer ao Joaquim por estar novamente aqui com a gente, né? Então, tudo que foi levantado na qualificação a gente tentou abordar aqui de alguma forma nessa versão final. Agradecer também ao Couturato pela presença, muito importante. A sua presença aqui hoje, pelo que a gente estava falando, esse projeto tem uma grande influência do reator que vocês construíram lá na UFMG, então a contribuição dos dois vai ser muito importante para nós hoje. Agradecer também a orientação da Bruna nesse projeto de mestrado, em que a gente buscou determinar o potencial de aproveitamento energético dos resíduos alimentares gerados no restaurante universitário da Unicamp. Vou começar, então, justificando aí um pouquinho do porquê que a gente buscou trabalhar com esse estudo de caso em específico. Bom, somente no principal restaurante da Unicamp, que é o restaurante universitário, estava sendo servido aí, até a pandemia, em média, 7.500 refeições por dia. E a gente conseguiu verificar também que, ao longo dos anos, nesse mesmo restaurante, estavam sendo geradas quantidades significativas de resíduos de alimentos, que lá é composto, em sua maior parte, por sobras de alimentos que são deixadas nas bandejas pelos consumidores depois das refeições. Então, até a pandemia, estava sendo gerado aí, em média, 450 quilos por dia. Isso dá aí mais ou menos 99 toneladas de sobra de alimentos por ano. E essa quantidade começa a chamar a atenção quando a gente vê que isso seria suficiente para alimentar mais de 900 pessoas por dia. Então, tem muito da questão do desperdício de alimentos, e tem também a questão de que a gente está falando de resíduo sólido urbano, né, da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. E a gente sempre fica muito preocupado para entender o que esses locais que estão gerando quantidades significativas de resíduos de alimentos estão fazendo com esses resíduos. Qual estratégia de tratamento está sendo adotada, qual estratégia de gerenciamento de resíduos está sendo adotado. E no caso dos resíduos de alimentos do RU, vem acontecendo, na verdade, o que está acontecendo aí com os resíduos de todos os municípios. Estão sendo levados para aterro sanitário. Os aterros sanitários, por eles serem projetados para receber resíduo sólido urbano, que são gerados aí em grandíssimas quantidades, ele ocupa uma área muito, muito, muito grande. E o que acontece no aterro nada mais é do que a deposição dos resíduos no solo e o aterramento deles. Então, só a construção do aterro já gera um grande impacto ambiental, principalmente no que diz respeito ao uso da terra e uso de recursos naturais. E como eu estava dizendo, o aterro hoje ele recebe resto de alimento, então também naturalmente vai acontecer o processo de decomposição dessa matéria orgânica. E por ser uma área muito grande, ele não consegue controlar efetivamente esse processo lá dentro. E não consegue, inclusive, controlar e nem capturar a produção dos principais produtos que acontecem principalmente no processo de decomposição, quando ele acontece em condições anaeróbias, que é o biogás e o chorume. Então, por a gente não conseguir fazer esse controle total, dentro do aterro vai ter escapes de biogás para a atmosfera, que é um gás aí rico em metano, né, que é um potente gás de efeito estufa, e pode ter infiltrações de chorume no solo e nos corpos d'água. O chorume que é um líquido aí super tóxico, né? Então, por conta dessas problemáticas que vem acontecendo nos aterros,
Quando ele atinge a sua capacidade máxima, o aterro ele precisa ser fechado e submetido a processos de recuperação ambiental. E ele ainda precisa de monitoramento durante muitos anos depois do seu fechamento, para a gente verificar se houve aí o processo de estabilização da decomposição. E, por conta disso, como eu disse, hoje os aterros eles estão recebendo matéria orgânica. Não só matéria orgânica, estão recebendo material reciclável, e, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só deve ser direcionado para aterro materiais que não podem mais ser recuperados sob nenhuma forma. Então, hoje, como a gente está recebendo nos aterros materiais passíveis de recuperação, aliado, é claro, ao crescimento populacional e, consequente, aumento do consumo humano, os aterros eles estão atingindo a sua capacidade máxima em um curto período de tempo. Então, a gente, quando fecha o aterro, a gente não pode mais levar resíduo para lá. Então, a gente está cada vez mais indo atrás de terras gigantes para a construção de outros aterros. Isso tem acontecido numa velocidade muito rápida. Então, pode ser que, no longo prazo, a gente não tenha mais quantidade de terra suficiente para continuar fazendo esse tipo de estratégia de tratamento. E também, por a gente estar cada vez mais indo atrás de terras, a gente está cada vez mais buscando terras cada vez mais longe, na verdade. Então, a gente tem se distanciado bastante dos centros, e isso tem gerado altos custos de transporte para o gerador de resíduo. Então, a distância é bem longa, então isso gera um custo bem grande para o gerador de resíduo. Bom, como eu estava dizendo também, mais da metade do que vai para aterro é matéria orgânica, então o aterro ele é um grande produtor de biogás. Só que a maior parte dos aterros, o que está fazendo com o biogás nada mais é do que queimar o biogás em flares, ou deixar escapar mesmo para a atmosfera. Então, no momento em que eles estão fazendo essas atividades, eles não só estão contribuindo com a poluição do meio, mas também estão perdendo um alto produto com valor agregado. Pelo biogás ser constituído sua maior parte por metano, ele pode ser utilizado como fonte de geração de energia. Então, a gente perde produtos com valor agregado dentro do aterro. E não só o biogás, né? Dentro do processo de decomposição anaeróbica, a gente tem também a produção do biodigerido, que tem um alto conteúdo nutricional, então a gente pode utilizar ele como biofertilizante, por exemplo. E dentro do aterro, a gente não consegue recuperar esse material, então a gente perde outro produto com valor agregado dentro do aterro. Existem também, claro, aterros que estão conseguindo capturar o biogás e fazendo o aproveitamento energético. Só que o aterro com estratégia, né, de aproveitamento energético ele é um pouquinho mais complexo, porque a gente costuma dizer que o tempo em que o sistema demora para produzir biogás é diretamente proporcional à área, ao volume do sistema. Então, como o aterro ele é muito, muito grande, ele só consegue gerar energia aí no longo prazo e de forma finita, já que eles têm tempo de vida útil. E é aí, por conta de todas essas problemáticas, que surge a ideia de fazer pelo menos o desvio da fração alimentar, que é a maior parcela dos resíduos sólidos urbanos, e é a parcela que causa esses problemas ambientais, deixar de levar para os aterros e levar para outros processos. E aí que vem a ideia do projeto, que é uma das soluções, que é uma das estratégias de deixar de direcionar os restos de alimentos para os aterros, que são os reatores anaeróbios. Os reatores anaeróbios são unidades menores e vedadas. Por conta disso, a gente consegue fazer um maior controle da digestão da matéria orgânica lá dentro e não tem aquele problema da fuga dos produtos gerados aí para a atmosfera ou para o meio. Por ser uma unidade menor, a gente consegue, inclusive, inserir condições ótimas para o desenvolvimento do processo. Então, a gente consegue fazer a digestão anaeróbia num tempo menor, consegue potencializar a produção dos produtos com valor agregado, né? Dessa vez a gente consegue produzir um biogás mais rico em metano, e dessa vez a gente também consegue fazer a recuperação do biodigerido para utilizar como biofertilizante. Por ser uma unidade menor também, a gente não precisa fazer a centralização do tratamento dos resíduos como é nos aterros, não precisa fazer uma área gigantesca para tratar todos os resíduos do arredor. A gente pode fazer várias unidades menores. Então, tem essa vantagem da descentralização no tratamento dos resíduos. Então, a gente pode construir, por exemplo, na nossa própria propriedade, o que acaba com aquele problema do transporte que a gente tinha nos aterros. E o reator também, por ser um equipamento, ele vai ter aí sua depreciação, só que depois de uma manutenção, acredito que ele vai durar aí mais de 20 anos, e a gente acaba também com aquele problema da vida útil que a gente tinha nos aterros. E, então, esse aqui é um exemplo bem claro e a grande inspiração que a gente tem para o projeto, que inclusive sou eu na foto aqui,
E esse é o reator anaeróbio que está fazendo o tratamento dos restos de alimentos dos resíduos de alimentos do restaurante universitário da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é um exemplo bem claro que a gente tem, e é o que a gente olha e pensa, né? Pode ser, sim, viável a gente construir o nosso lá na Unicamp. Então, por conta de tudo isso, que começou aí o projeto. Então, a primeira etapa do projeto começou com eu indo lá no restaurante universitário, fazendo coleta dos restos de alimentos, levei para o laboratório, fiz algumas análises nele. Busquei determinar algumas características que são importantes para o processo, verificar se eles tinham essas características, ou até mesmo quais estratégias eu poderia adotar para corrigir alguma característica, ou até mesmo para otimizar aí o processo. Então, eu busquei determinar principalmente teor de sólidos totais, teor de matéria orgânica, pH e micronutrientes, que são fatores bem importantes para a digestão anaeróbica. Então, o que eu posso destacar aqui de mais relevante é que o que eu já posso até adiantar é que a gente até propõe que o processo aconteça por vias úmidas, né? Então, a gente precisa respeitar um teor de sólidos totais, que é até 15%. E a gente pode ver que os restos de alimentos, nesse caso, têm um teor de sólidos totais de 28%. E é aí que surgem as estratégias, né? O que eu posso fazer para tentar aí diluir esse material, diminuir o tamanho das partículas. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi fazer uma trituração no resíduo. Então, desse aspecto in natura, ele passou para um aspecto mais pastoso. E até mesmo pensando no aumento de escala, né? Porque o processo ele vai acontecer muito possivelmente via bombeamento. Então, a gente precisa tentar diluir, sim, o teor desses sólidos totais. Pensando também em ainda diluir esse material, a gente foi atrás de um resíduo que tivesse dentro da cozinha, que pudesse atuar como uma via úmida, que pudesse ser um bom co-substrato para o processo, que tivesse um teor de matéria orgânica interessante, para contribuir com a produção de metano, e até mesmo para a gente verificar se a gente poderia fazer o tratamento integral dos resíduos orgânicos lá da cozinha. E foi aí que surgiu as sobras de suco. Né? As sobras de suco, assim como os restos de alimentos, são constituídos aí, em sua maior parte por umidade. Então, né, resto de alimento 28%, sobras de suco 15%. Então, são constituídos em sua maior parte por umidade. Em termos aí de sólidos fixos, as sobras de suco não têm sólidos fixos. Seria um problema se a gente fizesse a monodigestão dele, porque os sólidos fixos é onde a gente encontra os micronutrientes, que são fatores bem importantes para o processo. Só que os restos de alimentos têm aí 19% de sólidos fixos e tem, como a gente pode ver aqui, variedades e quantidades aí significativas de micronutrientes. E é aí que até a gente ressalta a importância da codigestão, porque o que um não tem, o outro tem, né? Normalmente a gente faz esse complemento com os resíduos da codigestão. Outro ponto aqui importante, como eu disse, eles são constituídos em sua maior parte por umidade, só que dentro da matéria seca do material, que é o que a gente consegue utilizar para a produção de biogás, no caso dos restos de alimentos, 93% é matéria orgânica, sólidos voláteis, e no caso das sobras de suco, 99% é sólidos voláteis. Então, são bons substratos para digestão anaeróbia. Tem um teor aí de matéria orgânica interessante. No caso do pH, os dois têm um pH um pouquinho mais baixo do que a gente entende como ótimo para a produção de metano, que é 7,5. E aí que vem também uma outra estratégia, que é fazer a inoculação do sistema com o lodo de inóculo, que tem um pH um pouquinho maior. Quando a gente faz a junção deles, já tem um ajuste de pH. E até pensando também no aumento de escala, para a gente não ter que gastar aí com um produto químico para fazer esse ajuste. Então, a gente usou esse inóculo, que foi um lodo de inóculo retirado de reator anaeróbio de tratamento de vinhaça. Então, depois da gente ter visto, né, que tinha características interessantes para o processo, que a gente conseguiria adotar estratégias de otimização bem interessantes, a gente foi para a próxima etapa do projeto. Então, a gente já estava, assim, bem certo que a gente ia fazer o dimensionamento do reator em escala, que a gente ia fazer cálculos de potencial de aproveitamento energético e análise de viabilidade econômica. E aí, a gente já propõe que o processo aconteça de forma contínua ou semi-contínua, alimentada pelo menos uma vez ao dia. Então, como o cardápio do restaurante universitário muda todos os dias, o teor de matéria orgânica vai mudar todos os dias e, consequentemente, a produção de biogás vai variar bastante. Então, foi por isso que a gente buscou fazer uma análise temporal dos restos de alimentos, determinar principalmente o teor de matéria orgânica ao longo do tempo. Então, eu coletei restos de alimentos do restaurante durante um mês para verificar essa variação, para incorporar nesses cálculos, para criar cenários mínimos e máximos, né,
potencial de aproveitamento energético, de análise de viabilidade econômica, que é uma coisa aí mais justa da gente analisar. Então, eu cheguei que o teor de sólidos voláteis variou aí durante o mês de 19% a 26%. E nessa análise, eu também consegui determinar o maior teor de sólidos totais encontrado no resíduo, que foi 31%. Então, eu busquei dimensionar o meu reator nesse maior teor de sólidos totais, que é o cenário mais pessimista que a gente tem, para ele conseguir comportar todos os cenários que possam vir. Então, dimensionei meu reator para 31% de sólidos totais. Então, quanto maior teor de sólidos totais, maior quantidade de fase líquida adicionada no sistema para fazer aquela diluição para até 15%, e também maior a vazão de área de alimentação no reator e maior volume do reator. Então, busquei fazer esse dimensionamento para ele não ficar subestimado. Bom, depois disso a gente passou para a fase dos ensaios de potencial bioquímico de metano, para verificar, de fato, quanto de metano o material é capaz de produzir. Então, eu fiz esse ensaio segundo a VDI 4630, né? O que aconteceu basicamente foi que eu fiz a monodigestão dos restos de alimentos, a codigestão com os restos de suco e os restos de suco sozinho, para verificar a interferência dele na codigestão. Então, eu incubei todos eles com inóculo anaeróbio durante 95 dias, e há condições mesofílicas. Eu busquei analisar nessa temperatura de 30 graus Celsius, para a gente também no aumento de escala não precisar aí, gastar com o aquecimento do sistema. E até para verificar como o sistema ele iria se comportar à temperatura ambiente mesmo. Então, assim, em termos de percentual de metano, os restos de alimentos e a codigestão tiveram aí uma média de 67% de metano. Né, durante esses 95 dias, eu coletei o volume de biogás produzido e busquei analisar a concentração de metano, né, por CG, e cheguei nessa média de 67%. Teve dias aí que eles atingiram 80%, então em termos de produção de metano, eles, assim, são um material muito bom mesmo. Chegamos aí nos potenciais, né, no caso dos restos de alimentos, 416 ml de metano por grama de sólidos voláteis, no caso da codigestão, 429. A adição dos restos de suco teve aí um aumento, não muito expressivo, mas é interessante, né, porque a gente consegue concluir que a gente pode colocar os restos de suco no sistema, que não vai ter um efeito negativo, né, e a gente buscou analisar se esse potencial era interessante ou não a partir do potencial bioquímico teórico de metano. O teórico é um cálculo que a gente faz como se 100% da matéria orgânica fosse degradada. Então, o potencial experimental chegou a 92% do potencial teórico. Isso quer dizer que o sistema teve uma remoção de sólidos voláteis, de matéria orgânica, de 92%. Então, foi um sistema com uma eficiência bem boa, até em termos de tratamento de resíduos. No caso da codigestão, chegou em 96% de remoção de sólidos voláteis. Também foi um sistema bem eficiente. Os restos de suco sozinho, ele chegou a 71% do potencial teórico. A gente esperava um pouquinho mais. Muito possivelmente pode ser porque ele tinha ausência de micronutrientes, coisa que não tinha aqui na codigestão com os restos de alimentos. Outro ponto que a gente buscou analisar para verificar se os dados estavam adequados foi fazer, na verdade, o ajuste dos dados com o modelo matemático, né? Então, como eu coletei dados durante 95 dias, eu acabei criando um perfil, né? Um perfil de produção de metano. Então, esses dados experimentais foram ajustados ao modelo matemático, que foi o de Gompertz modificado, e os dados gerados pelo modelo tiveram um índice de correlação de mais de 99% com os dados experimentais. Então, a gente pode dizer que os dados estão adequados, que o perfil de produção de metano esperado aí foi atingido. Então, os parâmetros cinéticos do modelo também deram para a gente alguns parâmetros cinéticos mesmo. O modelo matemático nos deram alguns parâmetros cinéticos, que eu aproximei a parâmetros operacionais para fins de cálculos. Então, por exemplo, esses dois parâmetros me deram, no caso dos restos de alimentos, me deram um tempo, que foi 29,2 dias, em que eu considerei o tempo de detenção hidráulica do processo para dimensionar o reator. Então, eu dimensionei o reator nesse tempo, de 29 dias, que é o tempo em que vai me dar a produção de metano, e é essa produção em que eu vou fazer a extrapolação de volume de metano se a gente tivesse um reator em escala.
Então, eu considerei essa produção nesse tempo, a variação de sólidos voláteis, que a gente fez na análise anterior, e considerei que a gente estaria colocando todos os dias aqueles 450 quilos por dia. Então, tendo aí todos esses parâmetros, a gente poderia gerar de 5.500 a 7.700 metros cúbicos de metano por ano. E a gente conseguiu enxergar algumas aplicações desse metano dentro da universidade. Por exemplo, a conversão dele em energia elétrica, a substituição do diesel como combustível veicular nos circulares internos do campus, a substituição do diesel como combustível para a caldeira do restaurante universitário, que faz os processos de cocção e aquecimento da cozinha, e a substituição do metano pelo GLP, que atua como gás de cozinha, num restaurante de menor porte da Unicamp, que seria o RS. Então, essa quantidade aqui que a gente determinou, se, claro, a gente tivesse um motogerador aí de 25% de eficiência, a gente conseguiria produzir de 14 a 19 megawatt-hora de eletricidade por ano. Isso significa, essa quantidade, na verdade, supriria de 5 a 8% da necessidade de eletricidade do RU. Isso significa trazer uma economia para a Unicamp de 4.900 a 6.800 por ano. Essa quantidade de metano também poderia substituir de 5.400 a 7.500 litros de diesel por ano. Em termos de combustível veicular, a gente conseguiria substituir de 12% a 17% da demanda de diesel dos circulares internos do campus. E também vale destacar que essa quantidade poderia suprir, por exemplo, 100% da demanda do circular noturno. Também é um cenário. Mas em termos de frota total, a gente conseguiria aí ter uma economia em combustível de R$ 17.500 a R$ 24.200 por ano. Essa quantidade também seria suficiente para suprir de 6 a 9% da demanda de diesel da caldeira do RU, que traria também essas mesmas economias. Essa quantidade de metano também poderia substituir de 4.300 a 5.900 quilos de GLP por ano. Isso seria suficiente para suprir de 33% a 46% da demanda de GLP do RS. Isso significa trazer uma economia para a Unicamp de R$ 22.500 a R$ 31.100 por ano. E não esquecendo que tem a questão da economia no que diz respeito ao não direcionamento mais dos restos de alimentos para o aterro sanitário. Isso significa trazer economia no que diz respeito ao armazenamento, transporte e disposição final de resíduos. Isso traria uma economia para a Unicamp aí de R$ 46 mil por ano. Teria também, é claro, a economia no que diz respeito ao biodigerido, que substituiria a compra aí dos fertilizantes químicos que a gente usa, que o pessoal usa nas áreas verdes da Unicamp. Eu busquei fazer essa análise de economia em termos de nutrientes, que é o mais justo mesmo. E como a gente está falando de um fertilizante orgânico, em termos de substituição de nutrientes de um fertilizante químico, ele não substitui muito. Então, em termos de economia, eu acabei nem colocando, mas é legal dizer que, pelos cálculos, a gente conseguiria aproveitar 110 toneladas de biodigerido por ano como biofertilizante. E considerando, é claro, que a gente precisa de uma quantidade maior de fertilizante orgânico para adubar 1 metro quadrado, muito mais do que um fertilizante químico, a gente conseguiria, com esses 110 toneladas por ano, adubar, por exemplo, 25% das áreas verdes da Unicamp, que é um resultado interessante também, visto aí que a Unicamp tem bastante áreas verdes. Bom, depois de visto, então, que tem potencial aí para a gente aproveitar dentro da universidade, a gente foi para a fase de dimensionamento dos sistemas. Então, eu dimensionei o reator para aquele 29,2 dias que a gente achou no ajuste cinético de curvas. Dimensionei o reator para a maior quantidade de resíduos já gerados no RU, que foi 500 quilos por dia. E também dimensionei o reator para aqueles 31% de sólidos totais, o que faz com que a gente precise de fase líquida para diluir o material até 15%, de meio metro cúbico por dia de fase líquida. E é aí que a gente vê que as sobras de suco, elas não são geradas em quantidades suficientes para fazer essa diluição. Então, ele pode ser aí um co-substrato para o processo, quando tiver disponibilidade dele, só que a gente precisa sugerir uma outra fase líquida para o processo. Foi aí que eu sugeri fazer a recirculação da fase líquida do biodigerido lá para o começo do processo, para fazer a diluição do material.
Então, considerando aí todos esses parâmetros, a gente chega que a gente precisaria de um reator com 23,6 metros cúbicos de volume bruto e 3 metros de altura e diâmetro, aproximadamente. É legal que são aí dimensões até próximas lá do reator da UFMG, então, de novo, pode ser factível a gente construir esse sistema na Unicamp. Depois disso, então, tendo o tamanho da planta, a gente buscou propor um melhor local dentro do campus para a construção do sistema. Então, a gente buscou determinar um local que comportasse o tamanho da planta, um local que fosse próximo do R1, para a gente não ter problema com logística e transporte. Depois disso, fomos para a fase de análise de viabilidade econômica. Para isso, eu precisaria de uma estimativa de investimento para a construção dos sistemas. E foi aí que a gente precisou fazer o planejamento dos sistemas mesmo. Então, o que eu basicamente fiz foi o fluxograma do processo, para a gente conseguir enxergar todos os equipamentos, dispositivos e serviços necessários para idealizar os sistemas. Então, tudo que eu fui propondo ao longo do projeto, eu fui considerando aqui no planejamento, para a gente fazer a cotação de tudo. Então, fiz a trituração no resíduo, coloquei um reator para a gente cotar. A gente precisa da fase líquida do biodigerido, eu vou cotar um decantador centrífugo para fazer a separação sólido-líquido. Vou bombear um material com alto teor de sólidos, vou cotar bomba de sólidos. Então, tudo isso foi considerado. Então, através de pesquisas de mercado, contato com fornecedores, a gente conseguiu chegar numa estimativa de investimento para todos os cenários. Para a planta, só para a planta de gestão anaeróbia, a gente chegou no investimento de 182 mil. Fizemos isso, então, para todos os cenários propostos, né? Energia elétrica, combustível veicular, combustível para caldeira. Então, no caso da energia elétrica, a gente chegou no investimento de 362 mil. O que mais contribui com esse investimento, possivelmente, aí a aquisição do motogerador. No caso do combustível veicular, a gente chegou no investimento de 632 mil. É o maior investimento entre todos os cenários, principalmente por causa daquela purificação que a gente precisa fazer de biogás a biometano. Né? Todos os cenários vão ter aí remoção de umidade, ácido sulfídrico, só que no caso do biometano a gente precisa retirar o CO2, então é um sistema de tratamento mais sofisticado. A gente precisa também comprimir o biometano nos cilindros dos veículos, né, a mais de 200 bar, então esse compressor também custa caro, né? E a gente também cotou aí a adaptação do veículo, para ele operar não só com diesel, mas com diesel gás também. E o próximo cenário, então, foi o combustível para caldeira, que gerou 345 mil de investimento. A gente também cotou aqui a adaptação da caldeira para operar não só com diesel, mas com diesel gás. E também como o local da planta tem aí uns 200 metros do local que está a caldeira, a gente precisou cotar um gasoduto para levar de um ponto para outro. Então, isso também influenciou bastante no investimento. O cenário da substituição do biogás com gás de cozinha gerou um investimento de 408 mil. É bem próximo a esse cenário aqui, a única diferença é a distância do gasoduto, né? Porque a gente propõe que seja direcionado para o RS, que é um restaurante que fica um pouquinho mais distante do local da planta, fica a 1 quilômetro. Então, o gasoduto também vai ser maior, então influenciou aí no aumento do investimento. Outro cenário que a gente também colocou dentro desse cenário da substituição do GLP foi a purificação do biogás a biometano para injeção na rede de gás da Unicamp, porque surgiu aí esse cenário recentemente, a partir de conversas com o planejamento interno da Unicamp, que a Unicamp ela vai refazer toda a rede de gás da universidade, não vai ser mais GLP, vai ser a gás natural. Então, a gente também viu uma oportunidade da gente fazer aí o biometano intercambiável ao gás natural, o que gerou um investimento de 336 mil, porque precisa ter a purificação do biogás a biometano, esse mesmo sistema de tratamento que custa caro para atender a legislação, e só que, nesse caso, não tem a construção do gasoduto, porque já é um custo da universidade. Então, gerou aí um menor investimento entre todos os cenários. A gente buscou também considerar custos anuais para operação da planta. Então, aqui a gente considerou custo com manutenção e reparos, custo com energia elétrica e custo com responsável técnico pela planta. Então, os custos, eles vão ser bem proporcionais ao investimento, né? O único que vai ser um pouquinho diferente é o da energia elétrica, porque eu acabei fazendo os cálculos de consumo elétrico da planta e considerei que parte da energia elétrica gerada pela planta
vai para o próprio autoconsumo, e o resto vai ser injetado na rede. Então, só esse aqui que não vai ter custo com energia elétrica. Então, tendo receitas, tendo investimento, tendo custos anuais, a gente chega nos nossos indicadores econômicos. Então, o que eu posso aí destacar de forma geral é que todos os cenários apontam viabilidade econômica. O melhor cenário aí, em termos de viabilidade econômica, é aquele produção de biometano para injeção na rede, porque alia a melhor receita com o menor investimento. O cenário menos viável é o do biogás, do biometano como combustível veicular. Principalmente, a gente acredita pela baixa difusão do biometano ainda como biocombustível no país, o que faz com que as tecnologias ainda sejam um pouco mais caras. Se a gente for ver também, todos os tempos de retorno são um pouquinho mais elevados do que a gente encontra em outros projetos, principalmente por conta do porte da planta. O porte da planta é menor, então a gente vai produzir menos biogás. E o investimento é, querendo ou não, alto, né? Então, é até aí que a gente começa a dar propostas de aumento de escala. E é até por isso que eu coto lá o reator, para ele ser construído com plástico reforçado de fibra de vidro, para ele poder ser modular se a gente quiser fazer um aumento de escala. E eu até proponho algumas alternativas para aumento de escala, e são até trabalhos futuros aí para o nosso grupo, né, que uma das alternativas é não só fazer a digestão dos restos de alimentos do R1, mas também adicionar os restos de alimentos dos outros 2 restaurantes da Unicamp, que é o RA e o RS. Isso já aumentaria bastante a escala do reator, e a gente até não conseguiria construir mais naquele local que a gente propõe, e é até aí que eu proponho que seja construída lá na Fazenda Argentina, né, na Unicamp mesmo, que é onde fica o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que é um local que específico mesmo para tecnologias sustentáveis, é o local onde vai ser a planta piloto para a bioenergia da Bruna. Então, o reator pode sim agregar bastante lá naquele local. Outra alternativa seria fazer uma central de tratamento de resíduos para não só pegar os restos de alimentos do R1, mas também de todo ao redor da Unicamp, né, de todo o bairro lá de Barão Geraldo, o que aumentaria bastante o porte da planta, né, tanto que eu faço as estimativas no último capítulo da dissertação, e a gente chega que precisaria ter 2 reatores, né, e é até aí que eu proponho que seja construído na estação de tratamento de efluentes, lá de Barão Geraldo, que é um local que já tem o ASB, então seria um local que teria via úmida para o processo, poderia ser o esgoto, e é um local que tem lodo anaeróbio a qualquer momento, facilitaria bastante. E a outra proposta, que é o maior objetivo aí de todos, que seria construir alguns reatores em Campinas mesmo, para fazer o tratamento de todo o resto de alimentos da cidade. O Campinas, né, que vem aí sofrendo uma grande problemática no que diz respeito ao tratamento de resíduos, né, hoje a cidade gasta 42 milhões por ano levando resíduo para o aterro, então a gente acredita que esse sistema agregaria bastante na cidade, né, e eu até proponho que seja construído alguns reatores e que cada um deles fique nas estações de tratamento de efluentes que já tenham o ASB, né, para facilitar, e isso ajudaria bastante, a gente acredita, a adesão dos municípios à Política Nacional de Resíduos Sólidos e contribuiria também ao novo marco legal de saneamento. Então, só para finalizar, esses 3 últimos indicadores econômicos, eu analisei uma taxa mínima de atratividade, que eu considerei a taxa Selic. Muito do porquê a gente acredita que esse projeto é muito mais do que retorno financeiro. É uma oportunidade da gente desenvolver tecnologias dentro da universidade, é uma oportunidade da gente ter uma plataforma de ensino, pesquisa, capacitação na área de tratamento de resíduos e geração de bioenergia. É uma oportunidade da gente continuar levando a universidade como um modelo, uma vitrine no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. É uma oportunidade da gente continuar fazendo da Unicamp um laboratório vivo, né, nessas atividades sustentáveis, e é uma oportunidade também da universidade fazer aí o tratamento ambientalmente adequado de seus resíduos orgânicos e gerar energia limpa no campus. Então, é basicamente esse recado que meu projeto vem trazer. O tempo aí é curto, então eu não consegui passar em todos os detalhes, né? Mas, bom, a partir de agora eu vou estar aberta aos questionamentos, às contribuições,
E é isso, né? Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Sayuri, pela apresentação. Só deixar claro que a planta piloto não é minha, é a planta piloto do NIP. Eu estou coordenando, Pode dizer, mas não tô bancando a planta, não. Ela vai ficar pro NIP, ela é do NIP e aberta a todos os colaboradores. Não estou podendo ainda bancar uma planta piloto. É modo de dizer, Bruna. Mas os Entendi. esforços são méritos também seu, né, Bruna? Você correu bastante atrás para fazer isso acontecer. E de toda a equipe, né? Vamos dar crédito Exatamente. a todo mundo. Bom, Isso. vamos então passar para a parte de arguição. Primeiro a gente começa então pelo membro externo. Bom, Culturato, obrigada de novo por poder participar e contribuir aqui para o trabalho da Sayuri. E então a palavra é sua. Obrigado, Bruna. Primeiro, parabéns, Sayuri, pela dissertação e pela apresentação. Acho que a gente está precisando para você e para a Bruna, né, que eu acho que também junto idealizaram todo esse projeto. Eu acho que é muito relevante realmente a gente pensar nesse tipo de projeto dentro das universidades. Eu tenho alguns pontos que eu queria comentar, algumas críticas que eu acho que podem ser bem-vindas. O primeiro é o seguinte, do ponto de vista de planejamento de um projeto desse, realmente eu acho que vocês partiram de um princípio super interessante. Eu lembrei muito do meu mestrado, fiz testes nessas garrafinhas aí, e eu imagino a sua aflição quando na fase lag, né, que não produz, você fala, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, e depois começa aquela produção, né, então acho que foi bem interessante. Então, todo esse trabalho que você fez de caracterização, achei super interessante, super bom, parabéns, eu acho que está muito bem explicado e muito bem embasado, tá? Um único ponto que eu agregaria você coloca o dimensionamento utilizando o tempo de detenção hidráulica. Isso. Eu sugiro você fazer uma contraprova com a carga orgânica volumétrica, tá? Porque ela também é super importante para a gente dimensionar o reator. Essa carga, na UFMG, a gente trabalhou, hoje a gente trabalha até 3 quilos de sólidos voláteis por metro cúbico de reator por dia. Tá? Então, só para esse dimensionamento, faz essa contraprova, o que der dentro, você utiliza. Então, se você tiver que aumentar um pouco o tempo de detenção para chegar nessa carga orgânica, seu reator vai passar de 21 metros cúbicos para 25, isso, vamos dizer, não vai ser esse o problema em que vai... ou seja, eu acredito que vai aumentar um pouquinho o volume, tá? Então, só faz essa contraprova com os sólidos voláteis. Beleza. Tá? Do ponto de vista, eu falei de críticas, é o seguinte, na minha opinião, você entra muito no aspecto econômico, tá certíssimo, só que, vamos dizer, o seu trabalho é muito maior do que isso. Tá? Então, e o aspecto econômico, às vezes você fala, não foi tão viável. É viável sim, ou seja, a gente está falando de um retorno de 7 anos ali para a utilização como gás de cozinha, como substituição ao GLP. Então, e a gente está diante do novo marco legal do saneamento, que agora a gente vai sair de contratos de curto prazo para entrar em contratos de longo prazo, então vão ser concessões de 30 anos que vão viabilizar investimentos dessa natureza. O que eu estou dizendo? Ou seja, a gente vai sair dessa TIR de 25% que a gente sempre busca para entrar aí em projetos que se pagam em 10, 15, 20 anos, porque eu vou ter uma concessão de 30 anos. Tá? Então, e esse é um projeto de pesquisa, é um projeto de pequena escala, como você diz,
e que ele, por si só, o que você está fazendo? É gerando conhecimento. Né? Então, para essa escala, você conseguir chegar em 7 anos, está maravilhoso. Então, a crítica, na verdade, é porque seu projeto é muito maior do ponto de vista de retorno. Uhum. Então, ele tem, sim, um retorno financeiro interessante, tá? Ele está de acordo com o novo marco legal do saneamento, com o Plano Nacional de Resíduos, que o Plano Nacional ele entrou em consulta pública, ele saiu, ele deve ser, deve começar a valer nos próximos meses. Ali a gente tem metas de redução de orgânico em aterro, pela primeira vez no Brasil, isso, até eu, que fui um dos que também pediu muito isso. Então, para o Sudeste, até 2040, a gente tem uma meta de redução de 18,1%, tá? E os grandes geradores, a Unicamp, esse restaurante, ele se enquadra como grande gerador. Então, agora está tendo uma corrida forte no Brasil para o grande gerador não só ter que contratar um privado para a realização da coleta, como esse grande gerador, Brasília já é assim, Rio de Janeiro já está, acredito que São Paulo estava para sair, se não saiu. Além de contratar a coleta, ela vai ser obrigada a levar a um sistema de tratamento, ou seja, destinação não vai mais valer para grande gerador. Então, isso faz com que a universidade tenha que ser um exemplo nessa questão de tratamento, né? Ou seja, não se pode mais enviar para aterro. E aí, quando você fala de aterro, é isso, a gente tem as emissões difusas, as emissões fugitivas, não é considerado, ou seja, a gente vê várias legislações aí a nível mundial já com métodos de redução de orgânico em aterro, é o grande foco do mundo atualmente, vamos dizer. Então, ou seja, e o grande gerador tem essa responsabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que eu acho que é muito válido essa discussão do ponto de vista econômico, você aborda essa discussão do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de compliance e tudo, mas, na minha opinião, você tem que dar uma cutucada, é uma oportunidade que a gente tem de dar uma cutucada maior de estamos fazendo a coisa errada, isso aqui, ou seja, a gente vai propiciar um tratamento adequado e uma formação, uma capacitação de pessoal, que é o que o Brasil precisa para essa área. Lá na UFMG, uma das grandes questões que a gente vem discutindo é justamente essa capacitação. Então, é o que a gente estava falando aqui antes, a gente tem engenharia química, a gente tem engenharia de energia, a gente tem engenharia ambiental, civil, mecânica, ciências biológicas, ou seja, criou-se um ambiente de pesquisa e capacitação ali, é impressionante. Então, esse é o papel da universidade, né? Essa formação e esse laboratório vivo. Então, acho que está de parabéns em todo o trabalho. O ponto que eu sugeriria, talvez, dar uma ênfase maior nessa atualidade seria um pouco de mostrar o quão importante é esse projeto. Tá? Então, e aí, uma outra sugestão também que a gente vê lá na UFMG. O que a gente está pensando agora, e até a gente está com outro projeto, que a gente está analisando isso, que, na minha opinião, otimiza muito o processo. É a trituração ocorrer no restaurante. Ou seja, a gente instalar a pia de trituração no próprio restaurante. Porque o trabalho de segregação ali é um trabalho complexo. Pensa que você vai estar ali com 450 quilos por dia de material que você vai ter que triar, porque você vai achar uma faca, você vai achar um copo plástico, você vai achar várias coisas ali. E é um trabalho muito maçante, vamos dizer assim. A gente estudou, a gente analisou alguns projetos, ou seja, então você fazer essa trituração na cozinha, isso para a cozinha é bom, porque você tem um ambiente ali
mais limpo na gestão do resíduo, porque você faz essa trituração e o resíduo ele é acondicionado em uma bombona. Então, essa bombona é hermética, ela é fechada, ela vai ir para a câmara fria igual ela hoje vai, só que ela vai em containers, em sacos e tudo, e a gente sabe que a densidade é alta, o saco rasga, e aquela confusão, ou seja, não é tão limpa essa parte nos restaurantes. Então, a gente conseguir levar isso para o restaurante, depois de chegar, em vez de chegar saco de lixo, chegar essa bombona para você, a única coisa que você vai fazer, entre aspas, ou seja, é homogeneizar isso tudo e fazer uma medição de sólidos, e aí você vai fazer a correção de sólidos para alimentação. Então, é um trabalho muito mais simples de você fazer, que fica muito, ou seja, isso ajuda muito do ponto de vista operacional, porque na UFMG uma coisa que demanda muito tempo é fazer essa triagem. Ou seja, não é simples. E jogar isso para cozinha é muito simples de se fazer, para eles isso vai ser bom. Então, a mesma pia que a gente vai ter ali na planta, você poderia ter lá na cozinha e reduzir muito aí etapas de processo, uma etapa mais de segregação. Então, isso eu sugeriria vocês pensarem, pelo menos verem essa proposição, porque é algo interessante. Eu fiz algumas anotações na dissertação, tá? Eu vou te passar alguns pontos ali que eu acho que pode... você vai ver, então acho que vai auxiliar muito, mas eu parabenizo, está muito, realmente muito interessante, é algo que a gente precisa. Eu vejo também a questão da utilização como gás de cozinha, dá uma ênfase maior nessa essa circularidade, né? A gente está falando hoje muito de economia circular, então é o resíduo que sai de lá, é o gás que volta para ali. Então, é muito interessante a gente pensar essa questão de circularidade e a questão também do digestato sendo utilizado na universidade. Agora vou com algumas perguntas. O primeiro é o que para você, vamos dizer, foi o grande desafio desse trabalho, tá? E o que você, na sua opinião, esse trabalho, ele valoriza a ciência, valoriza o conhecimento, né? São esses dois pontos que eu sempre gosto de perguntar, porque o que, na sua opinião, poderia ser otimizado? Eu vi no final você dar algumas sugestões, recomendações de próximos passos, mas, ou seja, se uma outra universidade pensar no mesmo, ou seja, o que você sugeriria para cortar etapas ou para facilitar esse trabalho de dimensionamento aí de um sistema? Bom, acho que assim, o maior desafio é até o que a gente estava comentando, né, que a gente partiu de um sistema de bancada para uma extrapolação de volume para um sistema em escala. Então, é muito complicado. Até seria uma segunda etapa do nosso projeto que a gente faria, por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer, que era até simular o sistema num reator maiorzinho, fazer uma alimentação contínua, já com uma agitação, para a gente verificar como seria o sistema mesmo nessa operação que a gente propõe, para ter dados aí mais concretos. Então, o grande desafio foi isso, né? Sair de um experimento em laboratório para sair numa escala, um reator em escala. Então, até um trabalho futuro mesmo, a gente testar nas plantas piloto aí, como que seria o processo nessa rotina que a gente propõe no trabalho. Então, como eu estava falando, o grande valor desse projeto, que nem eu falo, é muito, muito maior do que retorno financeiro mesmo. É a gente criar tecnologias mesmo dentro da universidade, a gente conseguir criar esse conhecimento na área de tratamento de resíduos e gestão de bioenergia. Eu acho que é o grande valor que tem, né, esse trabalho. E eu até dou aí algumas sugestões de
aponta algumas incertezas, né, no projeto, que seria o que outras pessoas poderiam continuar fazendo aí, dentro do grupo, que é pensar, primeiro, fazer essa simulação numa planta, num sistema maior, para a gente concretizar esses valores, pensar também nos aspectos econômicos, buscar meios da gente captar verba, que a gente ainda não sabe muito bem qual direcionamento tomar, se é projeto de P&D, a gente ainda não tem muito visão desse aspecto, então buscar mais conhecimento nessa área de captação, e pensar também em trabalhar nas outras partes da plataforma que eu não abordei aqui, que aqui eu exclusivamente para aproveitamento energético, então tem outras partes que a gente pode explorar, como a gente estava falando da plataforma lá da UFMG, que a gente consegue explorar tudo lá, etapa de tratamento, pós-tratamento, etapa de purificação do biogás, essa parte de mecanização, de automatização. Então, são coisas que a gente espera que esse projeto puxe, né, que venha trazer aí outros projetos em relação a essas coisas. Então, acho que é isso que veio agregar aí, né, esse trabalho. Muito bom. Bom, da minha parte, eu acho que, como eu falei, eu fiz alguns comentários, eu vou passar. Eu parabenizo a Bruna aí, acho que você está com uma ótima coordenadora, porque essa parte que a gente está falando, biogás, a gente precisa disso, então é algo que não é simples, é algo que a gente está vendo que várias empresas já estão trabalhando com isso aqui no Brasil, Scania está vindo com caminhões a biometano, a gente viu outro dia o Mercado Livre falou que parte da sua frota aqui no Brasil vai ser a biometano, então a gente está vendo uma crescente aqui, a gente sabe o setor sucroenergético, o potencial que tem, e o setor de resíduos, o potencial que a gente tem nesse sentido. Ainda é um mercado, é uma indústria pouco explorada ainda no Brasil, e que muito em função da falta de conhecimento e pesquisas dessa natureza. Então, eu vejo que, da minha parte, o que eu posso fazer, ou seja, eu vou pegar os projetos que a gente tem, os projetos executivos lá da UFMG, eu disponibilizar para vocês, porque eu vejo que é um passo aí importante para reduzir aí tarefas, vamos dizer assim. Lá, essa parte de automação foi super importante, eu esqueci de citar o pessoal da automação lá, seja, automatizaram a planta inteira, então é super interessante isso também, a outra, vamos dizer, uma outra escala de conhecimento nesse sentido. Então, é muito válido essa questão também. Então, nada melhor do que você pegar o celular e olhar a planta, ver quanto que ela está produzindo. Então, hoje, o conhecimento, isso já tem, a gente tem aí o pessoal que faz esse tipo de trabalho. Então, da minha parte, bom, depois a gente volta, mas deixar para o professor Joaquim agora e a professora Bruna, mas realmente eu fiquei muito satisfeito com o que eu li, com o que eu vi hoje. Volto a dizer, a crítica, na verdade, é só para você justificar de uma maneira, não justificar o econômico, que não foi tão bom, foi bom sim, e muito mais que o econômico é o aspecto ambiental, o aspecto, na verdade, não é nem só o ambiental, mas de cumprimento à legislação, que agora vai ser realmente um dever aí, principalmente de grandes geradores e dos municípios. Hoje, Campinas envia seu resíduo para outro município, a gente sabe que o aterro de Paulínia ali está com a vida útil comprometida, então daqui a pouco a questão vai ser mais complexa, né? Então eu vejo que realmente o tratamento que a gente chama em ecoparques, o tratamento mecânico-biológico, ele vai se tornar uma realidade, está fazendo alguns trabalhos com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o grande foco é justamente esse. Então,
parabéns e espero que proximamente a gente veja esse projeto aí em pé na Unicamp. Obrigada, Culturato, obrigada pela contribuição. Assim, para a gente é muito válido ter essa visão de quem conseguiu fazer o negócio ficar em pé, né? Não só saindo do laboratório, essa é a nossa maior dificuldade, né? A gente consegue ter o conhecimento dentro da universidade, dentro da pesquisa, né? Mas a nossa maior dificuldade é como fazer isso daí acontecer, né? Então, assim, tudo que você puder contribuir com a gente vai ser sempre muito bem-vindo. E com certeza a gente vai conversar mais vezes, porque você vai ajudar a gente a colocar esse negócio em pé, sim. Obrigada, viu, Culturato? Obrigado a você. Bom, então agora a gente passa a palavra para o professor Joaquim. Obrigada, Joaquim, de novo, pela contribuição, que sempre é muito enriquecedora. Você sempre está contribuindo muito nessa área do biogás aqui para a gente, na parte do planejamento energético. Obrigada, Joaquim. A palavra é sua. Ok, obrigado, Bruna e Sayuri, pelo convite novamente. Minha contribuição é extremamente marginal, pequenininha. Vocês estão fazendo um trabalho muito interessante, muito importante para a universidade, não só para a universidade, mas acho que por a questão da utilização desse recurso natural que é o lixo, resíduo, para o contexto nacional, inclusive. E, bom, com relação ao trabalho específico aqui da Sayuri, repetindo rapidamente algumas coisas que eu já falei na qualificação, acho que o trabalho está muito bem organizado, está muito bem feitinho, está totalmente redondo, já estava assim na qualificação, estava praticamente pronto, né, na qualificação, então não tem muita novidade do que eu vou comentar, na verdade, pouquíssima coisa eu vou adicionar. Só mais uma vez gostaria de parabenizar o esforço de vocês, o entusiasmo que vocês defendem a ideia, isso é realmente contagiante, então isso é importante, acho que dá mais valor ainda ao trabalho acadêmico que foi feito. O texto apresentado, como eu já tinha comentado, não tenho grandes recomendações, acho que está bem redondo, está bem escrito, organizado, o leitor tem muita fluidez na hora de fazer essa leitura, não tem muitas dúvidas com relação às hipóteses, então realmente não tem grandes comentários. Tenho dois comentários pontuais que eu vou fazer daqui a pouquinho, conforme eu vou passando aqui pelo texto, mas nada demais não, tá? Acho que o trabalho, como eu já tinha comentado na qualificação, tem aderência completa com a proposta do programa de pós-graduação, então não tem dúvidas com relação a isso, e, de fato, esse é um exercício interdisciplinar que aborda diferentes aspectos que, como vocês já comentaram hoje aqui, vai desde o tratamento de resíduos com questões ambientais até questões de utilização de recursos, aspectos econômicos e energéticos. Como também foi mencionado pelo Culturato, o exercício econômico ele é extremamente importante e dentro de um trabalho de mestrado que foi feito aqui, coube muito bem porque você fez um exercício aqui acadêmico acoplado a um exercício de engenharia. Então, como um exercício global de mestrado, está muito legal, né? Então, ficou bem aplicado, muito interessante, mesmo de se apresentar como produto final. Apesar dessa análise econômica já indicar viabilidade, como o Culturato mencionou, um coproduto, que na verdade talvez seja o produto principal do que a gente está querendo aqui, é realmente o laboratório vivo. É o esforço de pesquisa e essa infraestrutura de pesquisa que estaria à disposição da Unicamp como vitrine para outras utilizações. Nesse sentido, a possibilidade de eventualmente explorar através do RIDS seja realmente muito interessante, né? Vi que, bom, considerando a proposta inicial, que foi utilizar a escala do restaurante universitário casada com a alocação da planta no gramado, eu acho que você vai ter problemas operacionais, vai ter muita resistência operacional a essa proposta,
Mas isso é uma questão, como eu falei, operacional. Acho que como ideia, como proposta, faz sentido. Eventualmente, dar um pulinho na escala com a proposta do RIDS, talvez seja a parte mais fácil de vender essa ideia dentro da universidade, né? E a questão da viabilidade financeira, ela é, entre aspas, secundária diante do que é a proposta como projeto, e só falta, né, além de tudo, ser viável economicamente. Aí você está de brincadeira, né? Você tem um projeto de pesquisa, demonstração, que você vende a ideia, a lógica, e ele ainda se paga, poxa, então aí eu acho que o pessoal da universidade vai falar, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque só falta o projeto se pagar. Então, alguma resistência quanto a isso pode ter, porque na estrutura de custos, como a gente tinha conversado na qualificação, eu acho que alguns dos custos estão, de fato, subestimados. Tá? Vendo a sua estimativa de necessidade de capital, vendo a sua questão de custos operacionais, eu acho que vai ser maior do que isso. Gastos como operadores, encargos, manutenções, provavelmente vão ser mais caros do que está relacionado ali, mas como uma estimativa inicial de custo, o exercício está bem explicado. Você já mencionou sobre as incertezas que seriam importantes ser agregadas aqui. Num futuro trabalho, quem for dar continuidade, eventualmente você mesmo, né, pode até fazer esticar mais essa sensibilidade. É muito comum nessa fase de estimativa de investimento a gente ter erros da ordem de 40%, então é muito fácil errar nessa ordem de grandeza. E depois só tem que ver mesmo o custo operacional, ainda mais dentro da universidade, por toda a estrutura de encargos, é pesadinho, tá? Mas, enfim, como falei, isso é quase secundário, né? Bom, algumas questões específicas do texto. Bom, acho que realmente tem pouca coisa. Só me chamou a atenção aqui com relação a um termo que eu não sei se é costumeiro de se usar, mas na página 17 você usou no terceiro parágrafo, né, logo na introdução, fala que atualmente a estratégia mais empregada para tratamento desses resíduos são os aterros sanitários, que por serem projetados para comportar a totalidade dos resíduos sólidos urbanos, a RSU vem ocupando grandes territórios. Dúvida mesmo. É comum essa terminologia, ocupação de grandes territórios? Isso dá um aspecto meio geopolítico à frase. Eu não sei se aplica a questão de aterros sanitários, tá? Mas me chamou a atenção. Depois veja se for realmente o termo, mantenha, se for melhor trocar por alguma outra palavra, troque. Eu esperaria território mais associado a um aspecto geopolítico. Com relação aí, comentários bem pontuais, eu vou pular várias páginas. Já na página 66, onde você tem a tabela 17, também questão de nomenclatura. Na tabela 17, você apresenta o consumo e depois fatura, na direita. Esse termo fatura, eu estou entendendo que é o gasto da universidade, é um custo anual. Eu não sei, eu usaria outro termo diferente de fatura, tá? Então, procure outra nomenclatura para evitar probleminhas. Como eu falei, né, toda essa parte de análise de custo, acho que você deixou bem claro quais foram as suas hipóteses. No caso do salário do técnico, esse salário de 3 mil que você considerou aqui, 3 mil mensais. Isso. Sem encargos. Isso. Tá, então, assim, com encargos, isso deve dobrar. E aí deixa claro que é por mês. Uhum. Só para deixar óbvio para o leitor, tá? Nas formulinhas da análise econômica, que aparece na página 71,
detalhe bobinho, porque, assim, você colocou o fluxo de caixa, o parâmetro fluxo de caixa, em função do tempo, então você colocou um índice T, só que ele é dividido por 1 mais TMA elevado a T, só que o investimento I0, que eu entendo que ele seja só num período zero do tempo, né? Na formuleta matemática, então, ele não apareceria em todos, dividido por todos os 1 mais TMA elevado a T. Só estaria no primeiro. Então, corrige aí na expressão a participação do zero, ou coloca o investimento também em função do tempo. Por um acaso, só tem no período zero, né? Mas se deixar o I com o índice T, também resolve. É a mesma solução matemática, tá? Isso tanto para a equação 38 quanto na 39. Ok. Outro detalhezinho muito pontual do texto, na página 103, logo abaixo da tabela 44, você fala na segunda frase que isso mostra que o uso do biometano como combustível veicular é mais rentável atualmente quando aplicado a grandes projetos. Só um detalhe, assim, o seu trabalho, especificamente, eu acho que ele não mostra isso, tá? Você não fez análise de escala para ver quanto que é qual é a atratividade para escalas maiores quando o biometano é usado para questão veicular, tá? Então, que você modifique para não dar essa sugestão. Certo. E, no caso, até um comentário, né? Muito possivelmente essa questão do uso de biometano para aplicação veicular, ele acaba sendo muito mais atrativo naquelas regiões onde você tem uma logística para o diesel muito mais comprometida, porque o custo do diesel vai lá para cima, e aí você tem essa vantagem comparativa. Então, quanto mais longe das refinarias, provavelmente muito mais fácil essa rota ser viável, mesmo para escalas menores, né? Mas isso não faz sentido para o seu trabalho, né? Só um comentário. Com relação à escala, eu vi que você agregou, então, essa seção nova com relação à qualificação, que você faz essa proposta para aumentar, né, o tamanho da planta em diferentes locais também. Eu não sei se faz sentido, porque a gente conversou muito rapidamente sobre isso na qualificação, para aumentar um pouquinho a escala, sem ter que apelar para o distrito de Barão Geraldo inteiro, porque eu acho que o salto é muito grande, né? O entorno da Unicamp não resolve? Sim. Resolveria também. A gente estava querendo mais trazer aquele conceito que a gente estava comentando de uma central de tratamento de resíduo orgânico, né? Então, para tentar resolver até um problema regional lá, conseguir captar o máximo possível para resolver aquele problema. Acho que seria interessante. Não vejo problema quanto a isso, não. Né? Nem sugiro tirar nada do texto com relação a isso. É uma pergunta, uma curiosidade, se faria sentido a Unicamp conceber um projeto. Porque, primeiro, eu já pensaria como a primeira proposta de escala, a menor delas, se não tem algum problema técnico muito grave, já partir para todos os restaurantes da Unicamp interno. São 3 que você mencionou, né? Então, o RU mais os 2. Inicialmente, eu já conceberia desse jeito. Os 3 vão ser contemplados. E, se fizer sentido, tentar ganhar um pouco mais de escala com aqueles restaurantes, não lembro se a rua é a Roxo Moreira, né? Aquela já externa da Unicamp, restaurantes privados, mas para ver se, ou mesmo os privados internos da Unicamp, de modo que o campus da Unicamp fosse contemplado, e você tivesse uma vitrine um pouco maior tratando o campus. Então, seria uma escala adicional que você poderia propor no texto, se fizer sentido, que ficaria no nível intermediário para ser testado, né? Pensando em soluções de campus sustentado como um todo, talvez
faça sentido. Não sei como seria a característica do resíduo, né? Então, aí é uma outra questão a ser analisada, porque você tem uma certa dependência, mas bem entre aspas isso, né, da questão do suco, né, do resíduo de suco, mas isso eu acho que é ajustável, né, dependendo do que você encontra pela frente ali. Bom, então assim, em linhas gerais, os demais comentários que eu marquei aqui, ou já foram comentados aqui, ou já tratamos na qualificação. Então, só repito que acho, mais uma vez, esse exercício acadêmico combinado com o exercício de engenharia, tratando diferentes aspectos interdisciplinares, né, com um leque muito amplo, é fantástico. Acho que realmente tem que ser conversado, e vocês já conversaram, né, com o Marcelo e com o Marco Aurélio sobre isso aí, por conta do RIDS e quais são as propostas que podem eventualmente vingar dentro do RIDS. Espero que essa planta que a Bruna está tocando saia realmente, isso consiga construir, porque é uma vitrine muito importante para a universidade, que pode ser muito bem explorada em toda a região. Então, mais uma vez, parabenizo todo o esforço de vocês, o entusiasmo, boa sorte nessa caminhada, só o início, né? E acho que de comentários, de críticas gerais, olha, não tem mais o que adicionar, o resto que eu coloquei aqui, muito bobagemzinho, não tem sentido, tá? Então, era só isso mesmo. Obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns. Obrigada, Joaquim. Suas contribuições são sempre muito valiosas para a gente. Acho que você vai ser uma das pessoas que vai ajudar a gente a colocar esse negócio em pé. Tenho certeza disso, dentro da universidade. Estou à disposição, mas eu acho que eu vou contribuir muito, mas estou à disposição. Contribui sim. Nossa, toda contribuição é bem-vinda. Acho que esse é um trabalho tão complexo e tão interdisciplinar que a gente precisa de toda a ajuda possível para formar uma equipe, né, uma força-tarefa para conseguir colocar isso em pé, né, porque o mérito do projeto, né, o que ele pode proporcionar, realmente, como vocês falaram, é muito maior do que retorno econômico, né, como o Joaquim falou, se ainda conseguir se pagar, assim, é um negócio de outro mundo, né, então acabam-se os questionamentos. Mas essa parte do econômico, até falo muito para a Sayuri, falo para os meus alunos, porque assim, quando eu comecei lá na escola de engenharia, que o Culturato conhece, lá da USP de São Carlos, e era muito focado em tratamento, né, vamos ser ambientalmente sustentáveis, vamos melhorar o meio ambiente, tratamento de resíduos, muito mais focado no ambiental. A hora que eu fui para a parte de inserir esse conceito em usina de etanol, eu percebi que a parte ambiental lá é o de menos, né? É como fazer um negócio se pagar, não só se pagar, mas dar um retorno econômico. Então, assim, a parte econômica ficou muito mais importante do que o ambiental, quando a gente parte para essa parte de usinas de cana, né? Então, a ideia é tentar chegar no meio termo, né? Porque, infelizmente, o biogás ainda, para ser rentável, tem muitos obstáculos, né, para falar que é uma tecnologia estabelecida aqui no Brasil, né, eu digo aqui em Brasil, no mundo todo não é bem assim, né, especialmente na Europa. Então, a dificuldade aqui no Brasil é muito grande em termos de linkar, né, a parte econômica com o ambiental nesse tema do biogás. E, a meu ver, a universidade é o melhor lugar para a gente começar a fazer isso, para a gente começar a mostrar os ganhos para a sociedade. Isso é a proposta dessa vitrine, né, desse laboratório vivo, e a Sayuri está sendo a pioneira, né, eu falei que a Sayuri é muito empolgada, a empolgação aqui é recíproca, então acho que é por isso que esse trabalho sai tão fluido, né, e a gente precisa, assim, de pessoas animadas para trabalhar nesse tema, né, e a Sayuri é uma delas. A Sayuri, olha, espero sim, Sayuri, que você continue tocando esse trabalho, porque tem muita coisa pela frente para ser feito, né, e você é jovem, empolgada, animada, é disso que a gente precisa. Bom, então, vou partir agora, a gente vai
partir para a deliberação, depois desses comentários. Agora, nessa parte online, eu não sei, eu acho que a gente tem que criar uma nova sala. Eu não sei se eu consigo parar a transmissão ao vivo e depois voltar. Ou é Não melhor sei eu se criar? precisa, mas, enfim, de parar a transmissão ao vivo, ou a gente só se desloca para uma outra sala. Eu vou criar, então, um novo link aqui. Enquanto isso, eu tenho mais 2 pontos. Depois o professor Joaquim ele argumentou, acho que super bem, e acho que somou bastante. O primeiro é essa questão dos resíduos, né? Eu também não sairia dos resíduos da universidade, porque senão vocês podem entrar numa etapa aí de licenciamento e tudo que pode ser mais complexo. Então, primeiro vamos fazer o dever de casa, vamos dizer assim, depois aí com conhecimento, porque uma vez que você está fazendo de dentro, der alguma coisa errada, você faz isso, você consegue manejar. A partir do momento que você tem um contrato ou algo com um externo, não é mais pesquisa, aí já é uma planta que ela tem que performar, ela tem que tratar realmente o resíduo. Então, é bom você ainda estar nessa esfera, essa planta é muito modular, então você consegue, ou seja, depois coloca outro reator do lado, se quiser tratar os resíduos do entorno. E só mais um ponto, mas isso está escrito, ou seja, você fala uma hora de economizar para não aquecer o sistema. Não, aqueça o sistema sim, tá? Porque isso é uma pesquisa, isso você vai poder trabalhar em temperatura mesofílica, em termofílica, sem temperatura. Então, isso é para ser testado, para ser trabalhado. Então, contemple isso sim. E como eu falei, eu vou passar, e das recomendações também é que seja realizado um projeto executivo da unidade. Então, acho que a gente contou muito com o auxílio do pessoal da engenharia mecânica, então eles nos auxiliaram muito nessa elaboração do projeto, porque com esse projeto você consegue fazer o dimensionamento, ou seja, do CAPEX, de uma forma muito mais consolidada, como o professor Joaquim disse, ou seja, ali tem alguns pontos que de um projeto, vamos dizer, conceitual, então tem uma margem de tolerância, mas com o projeto executivo isso vai auxiliar bastante. Como eu disse, eu vou repassar o projeto lá da UFMG, mas aí vocês adaptem aí para o projeto, que tem muita coisa, até depois a gente conversa, que pode ser otimizada, tá? Mas, mais uma vez, muito bom e parabéns. Ok, obrigada de novo, Culturato. Eu passei um novo link aqui no chat, porque eu não estou sabendo como criar uma nova sala a partir daqui. Então, vocês podem copiar entrar nesse link que eu passei, e a gente desliga o microfone e a câmera aqui, e daqui a pouco a gente volta, Sayuri. Beleza.
Bom, voltamos, Sayuri. Tá por aí? Tô. Apareceu. Bom, Sayuri, não é nenhuma surpresa, né? Mas após a deliberação da banca, nós consideramos você aprovada na sua defesa de mestrado. Então, agora você é a mais nova mestre em planejamento de sistemas energéticos. Parabéns pelo trabalho. Ai, obrigada. Agradeço à banca, né, pelas contribuições. Como a gente está sendo os primeiros, né, a entrar nesse movimento na Unicamp, para a gente é muito importante ter a contribuição de pessoas que já participam de grandes projetos, né, os três já têm essa experiência, então aprender com vocês é sempre muito bom. Agradecer a Bruna, né, pelo apoio durante esses 2 anos, né, não é fácil mostrar, muitas vezes as pessoas falam, mas e o retorno financeiro, o que isso vai me trazer de retorno, né? E para a gente é muito difícil explicar que isso é muito mais do que isso, é a gente contribuir com o meio, é a gente estar dentro, se adequar à legislação. Então, é difícil, mas é uma solução que eu acredito muito, é algo que eu sou apaixonada faz alguns anos, desde a faculdade eu já venho trabalhando com biogás e eu quero continuar levando aí essa ideia, esse conceito e que cada vez mais outras pessoas conheçam isso e que a gente consiga fazer ser isso realidade, tanto na universidade, né, vamos começar solucionando esse problema local, né, quem sabe a gente resolvendo vários problemas locais, a gente já não chega um dia a resolver esse problema global, né. Então, gostaria de agradecer também a todo o corpo docente do PSE, que ajudou bastante a gente, agregou bastante na construção aí da minha defesa. Outros professores também de outras instituições, né, da FEAGRE, o Laboratório de Meio Ambiente e Saneamento da Faculdade de Engenharia Agrícola, que ofereceu para a gente todo o suporte de laboratório para a gente fazer todos os experimentos, né, o laboratório do Gustavo Mocates, da FEAGRE, aos professores da Engenharia Química também, que eu fiz algumas disciplinas lá que foram bastante enriquecedoras. Agradecer ao grupo de alunos da Bruna, ao Lucas, ao Danilo, ao Fernando, à Lorena, que a gente juntos aprendeu muitas coisas, eles me ensinaram tudo, que eu sei, foi um trabalho em grupo mesmo, e a gente está bem empenhado em fazer isso acontecer e espero que dê certo. E eu só tenho a agradecer a tudo. Foi um período de bastante aprendizado. Conheci pessoas que vou levar para minha vida inteira. E espero continuar, então, levando aí essa palavra do biogás para cada vez mais pessoas. E é isso. Muito obrigada. Legal, Sayuri. Espero que você continue nesse caminho, que a gente precisa de pessoas como você para trabalhar nessa área do biogás. Então, espero sim que você siga nesse caminho aqui na Unicamp para a gente fazer esse negócio funcionar, né? E ser a vitrine que a gente tanto sonha. Parabéns, Sayuri. Queria aproveitar, então, e deixar agora que estava oficializado. Então, parabéns oficialmente pelo título, a mais uma mestra. Estamos muito orgulhosos do ponto de vista do PC de termos você como mestre. E uma curiosidade, quais os planos aí para você no próximo semestre? Qual o seu caminho aí? Não tem muita definição, mas eu pretendo continuar esse projeto, né? Eu sei que já tem outros alunos da Bruna já continuando, para já fazer a escala, né, do plano piloto, e eu espero contribuir dentro desse projeto também. Agora, buscar meios de fazer isso acontecer. Quem sabe a Sayuri vai ser uma fundadora de alguma startup aqui, não? Quem sabe? Aí o Culturato vai me ensinar como construir uma Metanon da vida, né? Como fazer isso. Como ser a concorrente, né? Isso, é verdade. Não é concorrente, é juntos na caminhada, que eu vejo que o biogás ele precisa realmente de pessoas competentes, assim, empolgadas. Bom, parabéns agora para a nova mestre. Eu fiquei muito satisfeito e honrado de participar dessa banca.
eu, com a Bruna, a gente já desenvolveu alguns projetos juntos lá atrás, e foi uma grata surpresa ver esse projeto aí de vocês, e realmente é uma vitrine muito forte. Eu continuaria aí, porque tem muito material para se desenvolver um doutorado nessa área. A gente precisa de pessoas competentes nessa área do biogás, e eu vejo que a gente tem várias oportunidades. A oportunidade de startup é uma delas, ou seja, como a gente estava falando antes, tem muitos recursos, sejam nacionais, internacionais, ou seja, para projetos dessa natureza. Acho que com essa pandemia, uma coisa que ficou muito forte foi a questão ambiental. Se uma das coisas relevantes que trouxe é justamente o resolver essa problemática de uma vez por todas, que a gente não pode mais, ou seja, ficar jogando resíduo tal como a gente faz atualmente. Então, esse é um ponto de partida muito forte, um ponto de inflexão muito forte para a gente pensar em que a gente tem que contribuir dessa forma, e a contribuição para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia saia da universidade, saia de startup ligada à universidade, sai de um pool aí de investigadores, de pesquisadores, em que realmente entendem que isso é um processo que deva ser idealizado. Estou participando hoje com as Nações Unidas de um trabalho super amplo nessa natureza, e o grande foco é o desenvolvimento do biogás aqui no país. Então, é muito relevante, porque a gente está adiante, a gente tem o RenovaBio sobre a descarbonização do setor do transporte, a gente tem agora várias certificações, o E-REC, GasREC, agora a gente está num mundo aí corporativo que todo mundo está buscando essa sustentabilidade. E o resíduo, a gente sabe, metade do nosso resíduo é orgânico, e é algo que a gente deva trabalhar. E só um último ponto ali na hierarquia dos resíduos, que tem aquele triângulo que você cita. A digestão anaeróbia é de resíduo segregado na origem, ela é considerada um processo de reciclagem, tá? Ela não é waste to energy, ela está num nível acima. Assim como a gente tem reciclagem dos secos, a gente tem reciclagem dos orgânicos. Então, isso é muito relevante, porque a digestão anaeróbia, ela é o principal ponto é a primeira alternativa para tratamento dessa fração orgânica. A gente vai ter duas alternativas: compostagem e digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia, ela é um processo que a gente chama com balanço energético positivo, que além de tratar de reciclar o orgânico, ela gera um combustível renovável. Então, ela é a prioridade número 1 no tratamento de orgânico. Tá? Então, isso é muito importante. A gente está falando aqui de reciclagem de orgânico, reciclagem de carbono, e um ponto que agora vai também ser muito forte é a questão dos nutrientes renováveis. Tá? Hoje o Brasil é um grande importador de nutrientes, a gente importa mais de 70% dos nutrientes consumidos, e o orgânico, a reciclagem do orgânico, toda essa questão de utilização desse NPK e do próprio carbono no solo, a gente está falando também de nutrientes renováveis. Então, isso, apesar de ali a gente ver que dos aspectos econômicos não ser tão relevante, do ponto de vista ambiental é super importante também a gente trabalhar nessa questão de nutrientes renováveis. Então, isso, assim como energia renovável, nutrientes renováveis vai começar a ser falado nos próximos anos. Então, esse é um ponto também importante que a gente está fazendo com o estudo, é a ciclagem de nutrientes. Então, mais uma vez, parabéns, Sayuri, parabéns, Bruna, muito interessante o trabalho, e estou aqui aí agora com esse canal aberto para poder contribuir no que vocês precisarem.
Ok, obrigada, Culturato. Pode ter certeza que a gente vai manter contato, porque você é uma fonte de conhecimento para a gente colocar isso em pé. Então, sua colaboração vai ser muito bem-vinda. Bom, maravilha, então, acho que é isso, que esse fim de trajeto seja o início de um trajeto mais amplo para você, Sayuri, e a Unicamp, o NIP, o PSE ainda está de portas abertas para você, que seja quem sabe uma startup, não sei, né? Aí você vai pensando, mas a Unicamp está de portas abertas. E parabéns de novo. E obrigada ao Joaquim e ao Culturato pelas contribuições, que foram muito enriquecedoras. E nos vemos numa próxima, então. Obrigada, gente. pessoal. Obrigada, gente. Bom, obrigado. Tchau, gente. Parabéns de novo. Tchau. Tchau.